Bom dia, eu sou o Paulo Matheus Conde, presidente da segunda turma, quarta Câmara, primeira sessão. Estou dando início às sessões de julgamento do dia 18 de junho de 2020, dessa turma de julgamento do CARF, e as sessões serão divididas em dois períodos, pelo período da manhã e o período da tarde. O período da manhã iniciando a partir de agora e o período vespertino a partir de 13 horas. Eu quero fazer a chamada de cada um dos componentes, os conselheiros componentes do julgamento. Iniciando pelo conselheiro Marco Rogério. Marco, bom dia. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, demais colegas. Conselheiro Leonardo Luiz Pagano. Bom dia, senhor presidente, demais colegas, Regina, bom dia a todos. Conselheiro Evandro. Bom dia a todos. Conselheira Júnior. Bom dia. Conselheiro Wilson, que está hoje na bancada. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas. Conselheira Paula. Está sem microfone, Paula. Está sem microfone, Paulo. Desculpe. Bom dia a todos. Conselheiro Luciano, bom dia. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas, conselheiros. Iniciando a pauta, passar algum carro passando em algum local aí. Eu quero informar que os itens 165, que é o contribuinte SPF do Brasil, e o item 169, Pearson Education do Brasil, foram retirados de pauta. Então, nós vamos prosseguir agora com o item 173 da pauta, contribuinte a terminal de carga Sarzedo Limitada, um processo também de rito de repetitivos. Esse é o paradigma, e a relatoria é do conselheiro Luciano Bernatti. Por favor, Luciano, como não há sustentação oral, eu gostaria que você fizesse um breve resumo dos fatos e passasse diretamente ao voto. Perfeito, presidente. Presidente, trata-se de um pedido de compensação não homologado e depois julgado tanto pela DRJ, analisado pela DRF, tanto quanto julgado pela DRJ, a impossibilidade por falta de certeza e liquidez, em virtude da falta de demonstração por meio de documentos hábeis, ou em virtude da perda do prazo, da preclusão da demonstração de documentação. Eu, particularmente, já antecipando o meu voto, vou pedir a conversão em diligências. Portanto, eu vou passar para o voto de página 3 e 4, analisando a tempestividade. O recurso é tempestivo, portanto, eu conheço, e já indo para a questão da verdade material e diligência. Da análise dos autos, se verifica que o recorrente alega que realizou o pagamento indevido e ou a maior de tributo, comprovado mediante a apresentação da respectiva DARF com base em DCTF equivocadamente preenchida, e que, após apresentar a declaração de compensação, obteve a negativa da homologação pela autoridade fiscal, eis que não havia crédito disponível para a compensação dos débitos informados. Se ressaltar, então, que o cerne do presente procedimento é a existência ou inexistência de recolhimento indevido e ou a maior, por parte do recorrente, bem como a existência e inexistência de tributos, da mesma ordem, exigíveis no mesmo ano do calendário da arrecadação, sendo possível, assim, a compensação de um por outro, observadas as distintas fontes normativas que regem esse procedimento. Uma vez que a identificação dos documentos em comparação com o sistema da Receita Federal se mostra essencial para a constatação e certeza de eventuais créditos em favor da requerente, o que tem respaldo do princípio da verdade material, deve ser averiguado se os valores consignados em DARF e DCTF, bem como nos documentos fiscais e contábeis acostados nesses autos, inclusive os juntados no recurso voluntário. Assim, entende-se que faz necessária a devolução dos autos à unidade de origem, para que os documentos acostados aos presentes autos sejam devidamente apreciados, sem embargo da análise minuciosa pela autoridade fiscal, com a solicitação de elementos complementares. Dentro do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligências e, consequentemente, retornar os autos à unidade de origem para que realize os procedimentos que julgar necessários à análise dos documentos acostados, de forma a informar se há crédito em favor do recorrente nos termos alegados nesse processo. Proposta do conselheiro, conversão em diligência, alguma dúvida? Não. Todos de acordo, conselheiro Marco Rogério? Acompanho, presidente, olhei o processo e realmente é uma situação que configuramos geralmente como diligência mesmo. Conselheiro Leonardo Luiz Pagano? Com o relator. Conselheiro Evandro? Com o relator. Conselheira Júnior?
Com o relator. Conselheiro Wilson, Cumpro o relator, presidente. conselheira Paula, Com o relator. também com o relator, por unanimidade convertido em diligência. Esses itens vão exatamente do 173, que é o processo paradigma, até o 184 já são os repetitivos. Prosseguindo, item 185 da pauta, também processo de rito de repetitivo, esse é o paradigma, contribuinte Mesquita Locações, a relatoria da conselheira Paula Santos de Abreu, não haverá sustentação oral. Paula, por favor, um breve relato e o voto. O processo já está na base, eu vou só abri-lo aqui. Desculpa, Paula. Você poderia mandar por e-mail, que acho que eu não consigo acessar a pasta T. Já mandei, Wilson, para você. Para você e para a Júnior, eu encaminhei os votos de hoje por e-mail. Ah, ok, obrigado. Nada. Bom, é um recurso, trata-se de um recurso voluntário, interposto contra um acórdão que não reconheceu o direito creditório pleiteado na declaração de compensação, objeto desse processo administrativo fiscal, em virtude desse ser constituído de pagamento de estimativa mensal. A DRJ entendeu que o recolhimento de estimativa somente pode ser utilizado na dedução do IRPJ ou da contribuição social devida ao final do período de apuração ou para compor saldo negativo do tributo do período. Fundamenta a decisão na IN 600 de 2005 e na solução de consulta interna COSIT número 19 de 2011. A recorrente alega que... Gente, eu posso, como eu vou fazer uma aplicação de súmula, que é a súmula 84, eu acho que eu não preciso falar das alegações da recorrente. O que vocês acham? Eu posso ir direto para o voto? Pode ir direto ao voto, conselheira Paula, só que você está aí congelada a imagem, acho que deu algum problema, se você puder. Ah, sim. Aí, okay, ainda não, a mim não, os demais companheiros eu não sei se estão vendo você novamente aí. Está congelada realmente. Bom, Está congelada a imagem dela. Eu já cliquei aqui, vou tentar. Melhorou? Melhorou sim, pode ir ao voto, por favor. Verifica-se que o recurso é tempestivo, a recorrente está devidamente representada e os demais pressupostos de admissibilidade estão presentes, posto que dele conheço. Do mérito, alega a recorrente possuir crédito de pagamento indevido ao maior para compensar débito de RPJ no valor de R$ 4.806,50, conforme a documentação acostada aos autos. No entanto, a compensação foi indeferida por meio de despacho decisório, por se tratar de compensação de estimativas e não de saldo devedor, com fundamento nos artigos 165 e 170 do Código Tributário Nacional e artigo 10 da IN 600 de 2005, bem como no artigo 74 da Lei 9.430 de 96. Importante destacar que o entendimento pacificado do CARF, por meio da súmula vinculante CARF número 84, é pela garantia da possibilidade de compensação de estimativas. E a súmula diz que é possível a caracterização de indébito para fins de restituição ou compensação na data do recolhimento de estimativa. Nesse sentido, não é possível a Fazenda Nacional se furtar de apreciar a procedência da compensação intentada sob o argumento de que o crédito a ser compensado é proveniente de estimativas, ou que o erro no preenchimento da declaração invalidaria seu direito creditório. Esse Conselho já reconheceu a possibilidade de, uma vez demonstrado o erro no preenchimento de declarações pelo contribuinte, encaminhar os autos de volta à origem para que se proceda com a sua verificação, de acordo com o princípio da verdade material. Eu coloco aí as emendas dos acórdãos que estão fundamentando o voto. Nesse sentido, o voto de dar provimento parcial ao recurso voluntário para admitir a possibilidade de formação de indébito em recolhimento por estimativa, e, em virtude da ausência de análise do mérito do pedido no despacho decisório, devem os autos retornarem à unidade de origem para que se verifique a existência, a suficiência e a disponibilidade do crédito objeto da compensação, retomando-se a seguir o rito procedimental previsto no decreto 70.235/72. A situação é a mesma que nós já vimos várias vezes, né, da conselheira Júlia, inclusive, do conselheiro Luciano. Alguma dúvida a respeito? Marcos Rogério? Olhei o processo exatamente, só para confirmar, acompanho.
Então, provento parcial para retornar à primeira instância. O Marco Rogério acompanha a relatora. Conselheiro Pagano? Com a relatora. Conselheiro Evandro? Com a relatora. Júnior? Com relator. Wilson? Acompanho o relator, presidente. Conselheiro Luciano? Acompanha a relatora. Também acompanho por unanimidade, então vai retornar à primeira instância para novo julgamento, para análise dos documentos encartados. Prosseguindo, item, julgamento encerrado desse item. Próximo item é o relatoria, deixa eu ver aqui a pauta. Só um momentinho, por favor. A pauta é extensa. Essa relatoria é minha. Item 192 também é rito de repetitivo. Esse é o paradigma. Os repetitivos estão na sequência. Eu acho que já disponibilizei. Wilson, você já recebeu esse processo ESG Incorporação? Júnior? Sim, você mandou ontem, presidente. Júnior recebeu também? Foi ontem, né? Você mandou? Foi, eu mandei ontem, exatamente. Ok. Então, ESG Incorporação. Então, eu vou ao voto. Não há sustentação, de modo que passe diretamente ao relato e ao voto. Também é PEDComp, indeferido pelo despacho decisório, analisado depois da manifestação de conformidade pela 4ª turma da DRJ Brasília, dizendo novamente que há necessidade de comprovar o que se alega. O caso aqui é mais ou menos semelhante ao que eu relatei ontem e julgamos, de empresa que se diz, que se declara como da construção civil. Então, ela busca, nesse caso, não tem imposto de renda, é apenas contribuição social, então ela diz que deveria apurar a base de cálculo do lucro presumido por a alíquota ao índice de 12% e não 32%, porque não seria só prestação de serviço, ou seja, ela faz construção civil com aplicação, diz a empresa, né, com aplicação integral de mão de obra, conhecido por empreitada total. Já tratei disso ontem num voto, né, que eu trouxe aqui, a respeito desse assunto, e trazendo, inclusive, toda a legislação que cuida desse caso, e já posso ir direto para o voto, porque a matéria, eu trato disso lá no meu voto, sem necessidade de fazer o relato completo. Então, eu estou aqui já nas folhas 5, que é o voto, e inicio dizendo exatamente isso, que cabe ao contribuinte, na forma do artigo 373 do CPC, provar o que ele alega que é uma empresa de construção civil, eu trago a legislação, e quando foi na DRJ, ele não apresentou aquilo que a DRJ achou que deveria apresentar para comprovar tudo isso que ele alega. Quando veio para o CARF, no recurso voluntário, o contribuinte encartou outros documentos, outras provas. Então, eu estou nas folhas 6, no finalzinho, e dizendo o seguinte: diferentemente do ocorrido quando a interposição da manifestação de inconformidade perante a turma do primeiro grau, a recorrente apostou, junto com o recurso voluntário, os contratos de empreitada firmados com seus clientes, basicamente são órgãos públicos, administração direta e indireta, notas fiscais de prestação de serviço e sua escrituração regular. Também elaborou memórias de cálculo e encartou as de PJ retificadoras. Pois bem, palavras minhas, né, compulsando os documentos juntados, especialmente os contratos firmados com os referidos órgãos estatais, constatei que em todos eles não há a mínima referência de que esses entes forneceriam materiais para aplicação nas obras contratadas. Muito ao revés, a obrigação explícita ou implicitamente constam dentre as listadas para cumprimento pela contratada, no caso, a recorrente. Aí eu trago exemplificativamente alguns trechos, algumas folhas dos contratos, alguns contratos firmados pela recorrente, basicamente com entidades lá da administração direta e indireta do estado da Paraíba. Então, eu trago aí a prefeita da Universidade Federal, e mostra aí, o primeiro que eu estou trazendo, se responsabiliza a contratada pela qualidade dos materiais fornecidos. Aí eu trago as obrigações da contratante, não tem uma linha sequer falando que vai fornecer material. Aí eu trago a prefeitura de João Pessoa, mesma situação, a contratada se obriga a fornecer todos os materiais de consumo, bem como todos aqueles necessários à completa e efetiva execução total de serviço proposto de primeira qualidade, em conformidade com a ABNT, tal, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, tal. De outra parte, as obrigações da contratante não tem nenhuma linha que diz que vai fornecer material. E assim vai em todos eles. Fundação José Américo, da Universidade, mesma coisa, se responsabilizar pela qualidade dos materiais fornecidos. E vou trazendo alguns trechos de contraste mostrando que em todos eles, ou explícita ou implicitamente, explícita porque está escrito que é obrigação da contratada, que a empresa forneceu os materiais, ou implicitamente quando não tem essa explicitação nas obrigações da contratada, não tem nas obrigações da contratante que forneceria materiais. Então, eu presumo que quem forneça deva ser também a
próprio executor do serviço. Muito bem, então estou agora nas folhas 10 e digo lá, como vista a contratada, cabe a integral administração, planejamento e execução da obra, que deverá ser entregue e concluída, restando ao contratante o poder de fiscalizar todo o procedimento e impor exigências em caso de descumprimento. Então, voltando à legislação, repise-se que a aplicação da alíquota de 12% para a apuração da base de cálculo da contribuição social no lucro presumido só se sustenta quando se estiver diante de atividade de construção civil e houver fornecimento e incorporação integral dos materiais à obra. Dizendo de outra forma, a regra geral para a determinação da base de cálculo do lucro presumido nas atividades de prestação de serviço é que se aplica a alíquota de 32%, exceção feita para a atividade de construção civil na modalidade de empreitada global, em razão da utilização dos materiais e do alto custo envolvido. Com isso, concretamente, para que a recorrente pudesse fazer jus ao que requereu, ou seja, uma possível restituição de contribuição social recolhida maior em razão de ter adotado um percentual equivocado para a apuração da sua base de cálculo, nas palavras da contribuinte deveria ser 12% e não 32%, para que pudesse ver seu pedido deferido, repita-se, é imprescindível o atendimento às seguintes exigências. 1. Comprovar ter ocorrido recolhimento maior e indevido que alega. 2. Comprovar que exerce a atividade da construção civil. 3. Comprovar que forneceu e empregou integralmente os materiais nas obras de construção civil que executou. Com relação ao primeiro item, não houve qualquer questionamento nem pelo despacho decisório, nem pela DRJ, ao contrário, os valores foram confirmados, mas estamos alocados a débitos declarados na DCTF originalmente apresentada, depois retificada para mostrar o possível indébito. Para o segundo item, os documentos acostados, contrato social, contrato de propriedade, escrituração, a comprovação restou firmada, por isso superado o requisito. Finalmente, acerca do terceiro ponto, elemento probatório e fato de que teria havido a prestação do serviço e aplicação integral dos materiais empregados, penso que a documentação encartada é robusta e dá suporte ao pleito da recorrente. Em outro dizer, os contratos de empreitada, as respectivas notas fiscais a eles vinculadas e a escrituração regular da contribuinte caminham perfiladas como elementos probatórios que devem ser reconhecidos. Todas essas informações foram consistentemente agregadas com as DPJs retificadoras entregues e com as memórias de cálculos elaboradas e que resumem o cenário, de forma exemplificativa, por amostragem, a nota fiscal 289 que eu trago aí. A memória de cálculo do terceiro trimestre de 2010, também eu trago aí, e a DPJ retificadora, todos os valores consistentes, só se vocês verificarem o que eu amarelei aí, né, pus em destaque, vocês verem que os valores são os mesmos. Comprovadas as alegações, há que se prover o recurso voluntário conforme pacífica posição do CARF em relação à matéria. Eu trago uma decisão aí de uma relatoria do conselheiro Luiz Augusto, presidente da primeira turma da quarta Câmara. Assim, por exposto, o voto por aproveitar o recurso voluntário, reconhecendo o direito creditório e homologando as compensações até o limite do direito hora reconhecido ao meu voto. Alguma dúvida? Debate? Vocês estão bem? Pode falar. Eu e também fiquei com a mesma tranquilidade que o senhor na sua relatoria para dar a comprovação. Acompanhe meu voto. Acompanhe. Conselheiro Pagano? Acompanho o seu voto, presidente. Conselheiro Evandro? Acompanho o relator. Júnior? Também. Conselheiro Wilson? Acompanho o relator, presidente. Conselheira Paula? Com o relator. Conselheiro Luciano? Com o relator, acompanho o relator. Unanimidade dado o provimento, julgamento encerrado. Continuando agora, vamos para o item 201, relatoria do conselheiro Leonardo Luiz Pagano Gonçalves. Esse processo também é repetitivo, esse primeiro é o paradigma, os demais são os repetitivos. Pagano, deixe-me ver aqui, não vai haver sustentação oral, então, por gentileza, o relato breve e o voto. À vontade. Esse processo já deve estar na base, se vocês puderem confirmar. Tá? Eu já encaminhei para a Júnior e para o Wilson. Eu já recebi aqui também. Perfeito. Qual que é o nome mesmo do contribuinte? Confia. Eu tô aguardando o arquivo abrir. André, esse é de ontem, Pagano? É de ontem, eu confio. Tá. Dando sequência, né? Esse processo nós já analisamos anteriormente. Ele é um retorno de diligência, a diligência determinada por nós, por esta turma,
Ele é um recurso voluntário, né, que foi interposto face ao acordo da RJ, que manteve integralmente o despacho decisório, que negou o pedido de restituição e não reconheceu o crédito de RPJ relativo a pagamento indevido a maior, no valor de R$ 165,62, né, referente ao pedido de apuração de 31/3/2021, que foi efetuado através de DARF, né. A empresa, na verdade, ela é uma empresa que exerce atividades hospitalares, então ela entendia que ela devia recolher o imposto com base na alíquota de 8%, lucro presumido, né, e ela pagou o IRPJ com base no lucro real. Tendo em vista, após ela ter feito consulta junto à Receita Federal, confirmando que ela tinha direito, né, que ela era uma empresa que exercia atividade hospitalar, ela entrou com o pedido de restituição do IRPJ, que pagou a maior. Na época, nós ficamos com dúvida, né, não em relação à prestação de serviço hospitalar, mas em relação à certeza e liquidez do crédito, porque ela fez, como ela fez aqui nesse processo, ela fez em diversos outros processos, ela fez vários pedidos de restituição e vários pedidos de compensação. E nós tivemos uma dúvida em relação à demonstração, direito creditório, à liquidez desse crédito. Decidimos, então, converter em diligência, a qual a resposta, né, veio por meio da informação fiscal de 91 em 2019, que negou o direito creditório da recorrente, explicando, juntamente com os outros processos que ela havia pedido de restituição, a inexistência e a liquidez do crédito. Então, como a situação aqui é unicamente em relação à demonstração, né, comprobatória da certeza de liquidez do crédito, eu vou acabar seguindo a resolução. Nós temos aqui uma preliminar de homologação tácita que eu estou afastando. Eu estou rejeitando a preliminar de homologação tácita porque não ocorreu, o despacho foi realmente proferido antes dos 5 anos entre o pedido, né, e o despacho decisório. Ele foi proferido dentro do lapso temporal de 5 anos. E em relação à análise do direito creditório, eu entendo que a resposta à resolução ela foi satisfatória e eu estou seguindo a resposta da resolução e, portanto, eu estou conhecendo do recurso voluntário e negando o provimento ao recurso. É como eu voto, presidente. Debates abertos. Alguém tem alguma dúvida sobre a relatoria do Conselho Leonardo Despagano? Pode falar. Não, só estou dizendo que eu estou olhando aqui o processo, só um minutinho. Marco, alguma informação do processo? Não, eu achei... Na realidade, eu quero ver a resolução agora aqui, né? Tive aí com a gente juntar as CTFs, a sociedade tal. A resolução, ela fala em intimar o contribuinte a apresentar, né? Mas ele olhou as DCTFs no sistema, que é a mesma coisa, né? Eu não entendi. Você disse que é a mesma coisa ou não é a mesma coisa, Marco? É a mesma coisa, né? Que ele olhou, verificou toda a situação das DCTFs retificadas pelo contribuinte, né? E concluiu que elas não... que nem já está transcrito no voto aí, que pela inexistência do direito alegado. Ou seja, a discussão, então, não tinha nada a ver com de ser ou não equiparado à entidade hospitalar. O problema só era a conferência dos valores. Questão de fato. A questão é, em relação a ser atividade hospitalar ou não, na primeira análise feita nesse processo por nós concluímos que ela exercia, sim, atividade hospitalar. A questão foi em termos da certeza e liquidez do crédito, né? Se ela existia esse crédito ou se ela não havia usado esse crédito em outro pedido de restituição ou compensação. Porque ela fez, se vocês olharem no meu voto, onde eu colacionei a resposta do relatório circunstanciado, vocês vão ver que tem diversos processos do mesmo estilo que ela pediu com esse mesmo tipo de crédito, entendeu?
eu começo o relatório circunstanciado começa as folhas 6 do meu voto e vai até a folha 8. Tá? E aqui estão as explicações, cujas quais a fiscalização entende que não existe mesmo a certeza de liquidez do crédito. Inclusive, a fiscalização não conseguiu vincular essa DICOMP, né, com a DCTF e a DPJ, que constam nesse processo. Tá? Então, nesse sentido, eu estou seguindo mesmo o relatório de diligência. Você está acompanhando o relatório de diligência. Vamos votar. Marco, Rogério? Acompanho. Conselheiro Evandro? Acompanho o relator. Conselheira Júlia? Com o relator. Conselheiro Wilson? Acompanho o relator, presidente. Paula? Acompanho. Luciano? Acompanho o relator. Também acompanho o julgamento encerrado por unanimidade e negado o provimento ao recurso voluntário. Prosseguindo, você quer fazer uma observação? Nós temos processos para julgar de ontem ainda e com sustentação oral. E esse processo eu vou julgar após o intervalo que nós demos agora na SEC, logo em seguida, após o intervalo, porque eu tenho que trazer um suplente para substituir o conselheiro Pagano, que vai estar impedido no processo. Então, na volta do intervalo, quando a gente fizer o intervalo, eu vou trazer um suplente para substituir o Pagano. Continuando nesse momento, o próximo processo não é repetitivo, é o processo do rito normal, relatoria do conselheiro Evandro, item 225 da pauta 225. Eu peço ao conselheiro, como não vai haver sustentação, Evandro, o relato dos fatos e o seu voto, por favor. Esse processo trata de um pedido de... Evandro, só um detalhe, já passou isso por Wilson e para a Júlia? Já. Ok. Pastor, estou aqui com ele também, já, presidente. Tá bom. Encaminhou antes, presidente. Trata-se de um pedido de restituição e compensação de um alegado crédito de pagamento indevido a maior de contribuição social retida na fonte. O despacho foi indeferido porque o valor da DCTF estava igual ao valor recolhido. Após o despacho, o contribuinte retificou a DCTF, então o valor originário, que era de 57 mil, né, ele foi reduzido. Então, em tese, haveria um crédito de 53.300. Quando chega na DRJ, a DRJ alega, olha, você retificou a DCTF, que a DCTF foi retificada após o despacho, então ele deveria apresentar elementos contábeis, né, para justificar que ele tinha esse crédito, mas já que ele não trouxe nada na DRJ, foi indeferida a manifestação de conformidade. Quando vem ao CARF, o contribuinte, ele não apresenta elementos contábeis, mas ele explica o que houve e traz demonstrativos, né? Então, o que aconteceu, as alegações do recorrente? Que ele fez o cálculo da retenção em pagamentos inferiores a 5 mil, e a IN dispensa essa retenção em pagamentos inferiores a 5 mil. Então, com base nisso, ele teria, em tese, esse crédito de R$ 53.300. Só que ele me traz os demonstrativos, né, e não me traz mais nada também, né? Mas as alegações dele tinham uma certa verossimilhança, né, nas planilhas que ele traz a planilha mostrando o crédito de 97 mil, em que havia retenção em pagamentos inferiores a 5 mil, e traz uma nova planilha, trazendo a retenção, o cálculo da retenção só em pagamentos superiores a 5 mil no mês. Com isso, o processo foi baixado em diligência, né? Aí eu já estou adiantando um pouquinho do voto aqui, que foi baixado em diligência para verificar, junto à contabilidade do contribuinte, se havia esses pagamentos, se foi retido isso, né, dos pagamentos que ele fez. Só que a diligência, ela não foi executada nos termos que a gente solicitou, né? O auditor verificou
o auditor não verificou a contabilidade, o contribuinte não foi intimado a apresentar a contabilidade, ele também não trouxe isso espontaneamente. O auditor simplesmente olhou, olha, a sua DIF tem um valor de aproximadamente 147 mil. Se o valor que está na sua DIF é superior tanto à sua DF-CTF original quanto à DF-CTF retificadora, então você não tem direito à restituição. Bem simples assim o argumento na diligência. Aí o contribuinte, ele traz dizendo, olha, o valor na DIF, ele é informado, traz a informação que o valor na DIF é informado mensalmente, enquanto, né, o valor na DCTF, da contribuição social retida na fonte, é por quinzena. Daí ele explica essa origem de 147 mil, né? Mas ainda fica pendente a demonstrar os elementos comprobatórios na contabilidade que demonstram os cálculos do contribuinte. Então, eu vou adiantar meu voto aqui no sentido de pedir uma nova diligência para executar o que a gente solicitou e não foi feito. Partindo aqui para o voto, na verdade, eu já até falei o voto todo aqui, né? Ele diz aqui que ele trata desse pagamento indevido de contribuição social retida na fonte, né? Ele explica que no período de agosto de 2006 recolheu o montante sobre todos os valores pagos aos prestadores de serviço, inclusive aqueles que não estavam sujeitos à retenção direta na fonte. Ou seja, ao invés de recolher os valores incidentes apenas sobre os pagamentos realizados, que excederam o limite previsto de 5 mil, utilizou indevidamente sua planilha de controle para realizar o recolhimento de contribuição social no retiro da fonte, né? Ele alega que o erro de declaração não pode prevalecer sobre o valor efetivamente apurado e registrado em sua contabilidade. Observe que, embora a recorrente faça referência ao valor efetivamente apurado e registrado em sua contabilidade, não foram trazidos aos autos a escrituração do contribuinte para a comprovação do pleito. Ele traz aos autos como documentação comprobatória a planilha que traz os valores devidos a título de retenção das contribuições sociais, o demonstrativo de apuração, o relatório de apuração, contribuições sociais retido na fonte. Então, tendo em vista, foi feita uma resolução pelo nosso colegiado que o contribuinte fosse intimado a apresentar a escrituração e demais documentos que entender necessário para a comprovação dos valores retidos, apurados e recolhidos a título de contribuição social no período de agosto de 2006. E que ele se pronunciasse sobre essas alegações do contribuinte e dos documentos apresentados, já que foram trazidos só em recurso voluntário, né? O despacho de diligência, ele opinou pelo indeferimento do pedido, pois verificou que o valor recolhido a título de contribuição social retido na fonte, formado na DIF, é superior aos valores informados na DCTF original e retificadora. A recorrente apresentou manifestação contra o despacho de diligência, no qual afirma o descumprimento das providências solicitadas por esse colegiado. Esclarece que o CRAE em discussão dos presentes autos diz respeito à segunda quinzena do mês de agosto de 2006, ao passo que a DIF, analisada pela autoridade administrativa, se refere a todo o mês de agosto. Reitero que a diferença entre o valor efetivamente recolhido a título de contribuição na segunda quinzena e o valor efetivamente devido configura pagamento indevido. A fim de comprovar o alegado crédito de contribuição social retido na fonte, apresenta os seguintes elementos do período da primeira e segunda quinzena de agosto. Ele traz os DAFs, que foram recolhidos, as DCTFs, inclusive a DCTF retificadora, e a planilha de apuração, tanto da primeira quinzena quanto da segunda quinzena. Aí, de fato, a diligência não foi realizada nos termos solicitados, pois a recorrente não foi intimada a apresentar a escrituração e demais documentos para comprovação dos valores retidos, apurados e recolhidos a título de contribuição social retido na fonte, relativo ao período de agosto. Consequentemente, também não houve o confronto da contabilidade com as planilhas de apuração da contribuição social retido na fonte. A comparação dos valores informados na DIF com os valores constantes do CTF realizados na diligência não afasta as alegações da recorrente, pois o crédito em discussão dos presentes autos diz respeito à segunda quinzena do mês de agosto, ao passo que a DIF analisada pela autoridade administrativa se refere a todo o mês de agosto de 2006. Por outro lado, a recorrente também não aproveitou a oportunidade para trazer sua escrituração para a comprovação do pleito, pois os documentos apresentados são insuficientes para comprovar o alegado pagamento a maior. Além da comprovação do pagamento maior, um requisito para deferir a compensação é a titularidade do crédito. Explica-se, os valores retidos são considerados antecipação do que for devido pelo contribuinte que sofreu a retenção, nos termos do artigo 7 da IN SRF 449/2004.
As informações trazidas no processo não esclarecem qual o valor que foi retido dos contribuintes que sofreram as retenções. Por hipótese, considerando que é um pagamento a maior de contribuição social, na forma do valor de 53 mil, faz-se necessário verificar se esse valor foi retido ou não dos contribuintes prestadores de serviço. Em caso afirmativo, a titularidade do crédito, em tese, é dos contribuintes que sofreram a retenção. Portanto, para que a recorrente seja titular do alegado crédito, é necessário que o valor, em tese, recolhido a maior, não tenha sido retido dos prestadores de serviço. Então, diante do exposto, estou convertendo novamente o julgamento em diligência, para que se verifique a alegação do contribuinte, os cálculos que ele apresentou frente à contabilidade. Esse é o voto. Bom, Evandro, deixa eu fazer uma pergunta. Dentro dessa linha, a gente sempre busca realmente, a maior parte de nós sempre agimos dessa forma, praticamente todos, né? Buscando a verdade do material, mas alguns são mais restritivos nessa parte, entendendo que o contribuinte deveria ter feito isso já depois, ainda mais depois que a DRJ já mostrou por que não deferiu o pedido dele em primeira instância, veio para cá, nós dissemos também por que não foi. Certo que existe uma diligência que talvez não tenha sido feita a contento, né, pelo que você relatou, mas você não acha também que o contribuinte já deveria ter apostado todos esses documentos? Eu penso dessa forma, sim, presidente, mas eu pensei também que eu acho que eu busquei uma coerência, porque já que no primeiro julgamento esse colegiado, analisando as planilhas do contribuinte, entendeu que deveria ser verificada a contabilidade, e a diligência não foi cumprida, né, eu achei por bem baixar novamente a diligência. Bastava uma simples intimação, né, ao recorrente para que ele apresentasse essa contabilidade. E aí sim, se ele não trouxesse essa contabilidade, se houvesse essa intimação e ele não trouxesse essa contabilidade, aí sim eu acho que já teria se esgotado as possibilidades dele. Mas concordo também que ele não pode se desincumbir do ônus de trazer essa contabilidade para a porque, veja bem, eu sou bastante proativo nessa parte. Eu acho que o contribuinte realmente tem que ter toda a possibilidade de ofertar as provas, porque se trata de direito creditório, e se ele pagou indevidamente, não é justo que o Estado se complete desses valores que não seriam dele, do Estado. Mas, de qualquer maneira, há regras que o contribuinte tem que seguir, e uma delas é essa: ele tem que apresentar essa documentação, porque ele é o autor nesse caso, isso é fato, né? Tudo bem, no primeiro momento, muitas vezes até a própria conselheira Paula tem uma posição nesse sentido, que o contribuinte muitas vezes ele pequeno não conhece bem o procedimento. Eu concordo com isso, né? A gente sabe, dentro da Receita, muitas vezes, o contribuinte pequeno tem dificuldade, mas ele já teve 2, 3 oportunidades deve ter visto essa decisão nossa, quer dizer, da DRJ, com certeza, porque ele apresentou o recurso voluntário, e não sei até que ponto. Eu estou apenas conversando, não estou fazendo muito juízo de valor de voto ainda, estou apenas jogando as coisas o debate para o debate. Até que ponto a gente vai prosseguir abrindo a possibilidade do contribuinte apresentar provas que ele já deveria ter feito, né? Só isso. Presidente, eu também tive essa dúvida, vou elaborar esse voto. Vamos abrir debate para os demais, rapidamente, poucas palavras, por gentileza. Presidente, eu estou olhando aqui até para ver melhor a construção da ideia da primeira resolução, tá? A DRJ, tá? Ele traz uma série da primeira, estou olhando até a memória, aqui, puxando a memória do processo. Na primeira, ele traz uma série de planilhas junto com a sua peça recursal, e essas planilhas, a princípio, foram extraídas da contabilidade dele. E aí, por isso que motivou, como a DRJ, lá na decisão do acordo, estou tentando corroborar aí com o Evandro, tá? Aí, como a DRJ disse que assim, havia falta de provas, só tinha alegações, aí ele trouxe na peça recursal uma série de imagens da contabilidade dele. Aí houve a decisão de baixar a diligência, para verificar melhor isso. Aí, a diligência, que nem o Evandro relatou, ela só se baseou nas informações prestadas e não intimou o contribuinte. E ele se preocupou, tanto que ele tem uma manifestação dele pós-resultado da diligência, onde ele traz uma série de arquivos não pagináveis, que presumo que sejam extraídos da contabilidade dele, ou equivalente. Então, ele se preocupou. Marco, só um momento. Esses arquivos não pagináveis foram postados pelo contribuinte. Pelo contribuinte. Você viu isso, Evandro?
Eu vi, são as planilhas que ele traz. Essas planilhas trazem individualmente as notas fiscais, com as retenções, ele faz isso individualmente por cada pagamento que fez. Faltou exatamente trazer a contabilidade para que fosse feito o batimento dessa planilha com a contabilidade. De qualquer maneira, me convenci pela boa vontade do contribuinte, já me convenci. Então, até antecipo o meu voto, eu vou acabar concordando com a nova diligência, que deve ser feita de forma diferente, melhor. Né? Então, essa é a minha posição. Alguém mais quer falar ou vamos votar? Marco. É uma pena ter que voltar uma diligência, né, que já poderia ter sido resolvido, né, mas... Claro. Mas nesses casos é inevitável. Eu acompanho o relator. Conselheiro Pagano. O relator. Júnior. Com o relator. Wilson. Acompanho o relator também, presidente. Aula. Com o relator. Luciano. Acompanho o relator. Também com o relator, nova diligência. O Evandro, com o seu conhecimento sobre a matéria, peça aí para quem fizer a diligência fizer mais completa, né, para evitar problema, tá bom? Tá ok. Tem algum microfone aberto com algum cachorrinho latindo aí? É do Evandro aí, para ouvir. Aqui de casa. Ele quer participar das discussões. Talvez ele não tenha concordado com a diligência, mas ele votou negativamente. Continuando, gente, é o processo número 225. Então, ratificando o processo anterior do contribuinte relatado pelo Evandro, Aptiv, foi convertido em nova diligência. Item 226 da pauta, da relatoria do conselheiro Luciano, contribuinte One Travel, Turismo Limitada. Não há sustentação oral, por favor, Luciano, o relato e o voto. O voto já está aí desde ontem no sistema. Trata-se da mesma situação, ou de situação semelhante à anterior. Na verdade, presidente, eu recebi vários processos com o mesmo objeto. É aquela situação, o contribuinte vem, erra na declaração, e aí apresenta DECOMP, efetua o pagamento equivocado em suas alegações, apresenta DECOMP, aí o despacho decisório, a DRF, vem e nega, dizendo que já estava vinculado a outro pagamento, e aí o contribuinte vai lá, retifica a DRF, muitas vezes, nesse caso ele fez isso, retificou a DRF, aí vai para a DRJ, e a DRJ, inclusive ele apresentou a manifestação de conformidade, a DRJ negou, e ele vem e apresenta o recurso voluntário. Duas questões que eu gostaria de ressaltar nesse processo. O primeiro deles é que, em nenhum momento, o contribuinte traz elementos probatórios adicionais. Então, ele não traz nenhum documento, ele vem e simplesmente alega que foi o erro, que foi o ex-contador que fez, cometeu o erro, isso gerou uma dificuldade, que ele deveria ter sido feito o lançamento errado, mas fez o lançamento, enfim, deveria ter feito o lançamento certo, mas fez errado no sistema, nas declarações. E a segunda questão que eu gostaria de ressaltar desse processo é que o recurso voluntário tem os mesmos argumentos, basicamente é cópia da manifestação de inconformidade. Então não teve nada de adicional, ele alegou as mesmas situações. Importa ressaltar ainda que muitas vezes as alegações, foi difícil para mim fazer a subsunção aos fatos, porque na verdade ele alega a verdade, por exemplo, verdade material, só que ele não faz a análise do fato. Fala, olha, verdade material se alega assim, assim, assim. Fala, verdade material se compõe na busca pelo encontro dos fatos efetivos, daí ele cita um autor, mas não faz a subsunção do que ele disse, né, da interpretação da situação, com a interpretação da tese. Então eu vou direto ao voto aqui, e aí eu vou vou abordando as questões que ele levantou, né, uma a uma. Né, vamos lá, vou ler primeiro quais foram os argumentos dele no recurso voluntário, o parágrafo 6. Regularmente intimado de decisão, folha 127, o contribuinte apresentou recurso voluntário, folha 128 e 145, por meio do qual argumenta existência de erro formal na emissão de DCTF em detrimento de falha funcional, pagamento de DARF a maior, a necessária revisão da legalidade no lançamento tributário,
erro excusável na apuração do lucro real trimestral, da existência de crédito tributário respectivo direito à compensação, pugna pela aplicabilidade do princípio da neutralidade e extrafiscalidade, proporcionalidade e razoabilidade, bem como delimita métodos de interpretação e integração de normas. Defende que as provas devem ser apresentadas em qualquer momento do processo, em especial a prova documental. Eu parto por voto. Em relação à tempestividade, o processo, o recurso é tempestivo, portanto, passo a analisá-lo no mérito. Parágrafo 10. Pugna ao recorrente para que sua medida recursal, ainda que em âmbito... Assim, aqui ele requereu um efeito suspensivo. Não sei se eu preciso ler esses parágrafos, porque, na verdade, automaticamente já tem a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, né? Então, necessário. Verifica-se, portanto, no parágrafo 12, a prescindibilidade do pleito, eis que, nos termos expressos no caso do artigo 33, a presente medida é obrigatoriamente recebida com esse efeito recursal, sem falar do Código Tributário Nacional. Parágrafo 13. As teses do recorrente, agora o parágrafo 14. Importante ressaltar que a DRJ entendeu que não existe crédito apto à compensação com débitos tributários do recorrente, se fundamentando nos documentos fiscais e de recolhimento de tributos por ele próprio emitido, bem como tendo este inobservado o tempo e forma para a retificação das informações, eis que incabível a retificação de decomp através de manifestação de inconformidade. No mais, é seguro asseverar que as razões aduzidas pelo recorrente em sua manifestação de inconformidade, bem como as que se fazem portar no recurso voluntário, são, em seu teor, mesmas, praticamente idênticas. É de se ressaltar ainda que não foram trazidos novos fatos ou documentos aos autos. A primeira tese do requerente é de que o que houve foi uma falha funcional do ex-contador da empresa, na medida em que, conforme a documentação em anexo, demonstra lisura e os desvios recolhidos dos tributos, bem como a escrituração contábil, de forma que, devidos recolhimentos dos tributos, bem como a escrituração contábil, de forma que, considerada a documentação dos autos, sob sua perspectiva, da causa a existência de crédito tributário para compensação. Nesse sentido, imperioso que se esclareça que a responsabilidade pela correta escrituração contábil e fiscal, bem como a correta prestação de informações e preenchimento de DCTF, é única e exclusivamente de sua alçada, independentemente da utilização de serviço técnico especializado, próprio ou prestador de serviço. As informações prestadas à Receita Federal do Brasil, por meio de declarações ou demonstrativos previstos na legislação, se situam na esfera da responsabilidade do próprio contribuinte, a quem cabe demonstrar, mediante adequada instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às suas pretensões, consoante o disposto no inciso 1 e 2 do artigo 373 do CPC. Uma vez superada a questão quanto à responsabilidade pela prestação de informações à Receita Federal do Brasil, bem como quanto aquelas que versam sobre a correta escrituração fiscal e contábil contribuinte, é necessário analisar se de fato existe, foi comprovado, e nesta hipótese, quais são as extensões do erro, de fato, no momento da elaboração do DCTF e recolhimento da respectiva DARF. Quanto à existência de erro de fato no lançamento, entrega a declaração evocada pela parte, se tem que o recorrente deixa de observar que a imputação de fato a terceiro, que não recorrente, não afasta, mitiga ou desconstitui a obrigatoriedade dos lançamentos outrora informados, bem como não se desincumbe o exercício de fiscalizar as operações em seu nome realizadas, em especial aquelas que podem se inverter em obrigações pecuniárias, créditos tributários e ou penalidades, como se verifica no presente caso. Imediato e imperioso analisar assertivo do requerente, no sentido que o ano calendário 2003, a empresa recolheu os impostos e RPJ pela forma de tributação de lucro real por estimativa mensal, com base no seu faturamento mensal. Ocorre que a empresa entregou a do IPJ com forma de tributação do lucro real trimestral, o que no ano de 2004 lhe causou prejuízo, ou lhe teria causado prejuízo. Eis que a empresa ficou com crédito de impostos, uma vez que a apresentação fiscal no fechamento do exercício, entretanto, houve mero erro formal da própria empresa, não havendo ausência de recolhimento ao fisco de valores referentes aos tributos. Muito pelo contrário, houve recolhimento maior por falha funcional de seu contador, né, segundo ela alega. Ora, pela análise de documentos e prova dos autos, bem como das prerrogativas do contribuinte pela opção de regimes fiscais tributários, é preciso que, neste ponto, se aclare
que não se constata a presença de erro de fato excusável, mas sim a opção do contribuinte por ele próprio ou outrem em seu nome, em alterar a forma de declaração de fisco contábil de sua empresa. Se de sua conduta ou de outrem em seu nome e sob fiscalização, com poderes a tanto, lhe causou prejuízo, não pode o Estado ser chamado a compensar o que não pode ser, ainda que excusável, o erro pelo contribuinte ventilado não tem o condão de dar salvo-conduto para inobservar as obrigações legais de escrituração e declaração, como tratado em tópico próprio. No mérito, o contribuinte afirma que, por erro no preenchimento do CTF, buscou a compensação de RPJ com base tal, né? Verifique-se que o decidido pelo DRJ não merece reforma, pois, ao confrontar a documentação, constata-se que há incongruência dos documentos apresentados para a compensação e a declaração de RPJ, entregue pelo interessado, a qual não apresenta nenhum saldo a restituir. Para que possa haver a compensação, é necessário que haja certeza e liquidez dos créditos, objeto da pretendida compensação. Tal certeza e liquidez deve ser aplicável a ambas as partes, quer contribuinte, quer fisco. Ainda que o contribuinte tenha toda a convicção de seu crédito, ele deve, por meios probatórios adequados, fazer demonstrar que a sua pretensão se baseia em fatos concretos e delimitados. Contudo, não foi o que ocorreu nos presentes autos. Ao final, pela procedência de suas pretensões, lança nos autos que, para o julgamento da presente medida, se faz necessário observar a aplicabilidade do princípio da neutralidade, da extrafiscalidade, da proporcionalidade, da razoabilidade, os métodos de interpretação e integração de normas, para que, em paralelo às provas dos autos, seja possível a conclusão pela existência de crédito tributário compensado. Cumpre afirmar que a subsunção da interpretação da falha dos princípios acima ao fato concreto ficou prejudicada, uma vez que não houve o apontamento exato por parte do contribuinte de como eles teriam sido infringidos. Qualquer sorte, ao se conferir os autos, não se vislumbrou o descumprimento de tais princípios, né, dos apontados, nem de outro. Em vista do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe provimento, tendo em vista que não se vislumbrou fundamentos fáticos ou de direito que pudessem servir para a reforma da decisão da DRJ. Ou seja, proposta do relator negar provimento ao recurso voluntário. Algum comentário? Marco Rogério votando. Olhei o processo por várias circunstâncias ali que eu analisei. Acompanho o relator. Pagano. Acompanho o relator. Evandro. Acompanho o relator. Conselheira Júnia. O relator. Conselheiro Wilson. Acompanho o relator, presidente. Conselheira Paula. Acompanho o relator. Também com o relator, está negado o provimento, julgamento encerrado. Esse processo é o item 226. Iniciando agora os julgamentos do dia de hoje, 200 da falta do mandato de hoje, já, né? Esses processos que nós julgamos ainda eram remanescentes de ontem. Item 227. Doutor Paulo, desculpe interromper, tem um outro processo de número 290, que também é do mesmo contribuinte de relatoria do conselheiro Luciano. 290, deixa-me ver. Isso. Eu não sei se é o mesmo objeto. Eu não sei, Luciano, esse processo do mesmo... É a mesma coisa, presidente. Então vamos já... Se é exatamente igual, as mesmas questões fáticas... As mesmas questões fáticas... claro, é outra declaração, né? Enfim, mas é a mesma situação. Inclusive, são as mesmas defesas, assim, ipsis literis. São os mesmos argumentos. Então, dentro desse contexto, algum conselheiro que acha necessário que se reproduza... Eu não sei onde é isso, mas deve ter sido um avião que passou em algum lugar aí. Dentro dessa situação colocada muito bem lembrada pela conselheira Paula e confirmado pelo relator, conselheiro Luciano, algum conselheiro acha que é necessário ler tudo novamente ou aplicamos o mesmo decidido aqui nesse outro processo? Não, inclusive eu olhei o processo e o contribuinte não apresenta mesmo nenhum outro documento probatório, só a DSTF e a DIF, e a gente já discutiu que só esses documentos não são suficientes para revisão, né? Então, eu acho que a gente poderia aplicar o mesmo resultado. Marco Rogério.
É o 190 do Luciano? Não, agora é o 290. 290. Ah, 290. Deixa eu só abrir aqui, que eu nem consegui abrir ainda o arquivo. Nós acabamos de julgar o 226, então a Paula levantou a hipótese, confirmado pelo Luciano, que o 290 é a mesma situação, mesmo contribuinte, é tudo absolutamente idêntico. Então eu pergunto se há necessidade de fazer um novo leitura. Qual o nome do arquivo aqui, Paula? É 290. É do Luciano. 290. A gente vai jogar o 290? É do Luciano, a relatoria. Só um minutinho, gente. Só um minutinho. A relatoria do Conselho Luciano é o mesmo contribuinte, as mesmas situações, segundo o relato, são as mesmas situações fáticas de direito e mesmas provas. Eu pergunto se há necessidade que ele faça a leitura de tudo isso ou se vocês resolvem manter o voto dado nesse que nós julgamos agora, porque o próximo, falar do 290, é exatamente igual. Essa é a colocação. Ah, sim. Não precisa. Então tá, você vota com o relator. Isso. Negando o provimento, não é isso? Exato. Pagano. Com o relator. Evandro. Acompanho o relator. Júnior. Com o relator. Wilson. Acompanho. Paula. Acompanho. Bom, Luciano, só confirmando, então, também nesse caso é absolutamente igual, você está negando o provimento, é isso, né? E Luciano? Tá sem som. Isso, presidente, estou negando o provimento do 290 também, os dois casos do ofício, presidência de prova. Ok, então aqui os itens 226 e 290, One Travel, turismo limitado, negado o provimento por unanimidade. Muito bom, muito obrigado pela lembrança, conselheira Paula, porque assim a gente agiliza os julgamentos. Continuando então, eu volto agora ao item 227, os próximos julgamentos, próximos processos, antes do intervalo, e após o intervalo nós vamos fazer uma mudança na bancada, que vou ter que trazer um conselheiro suplente para substituir o conselheiro impedido, mas os próximos 5 processos são de relatoria do conselheiro Leonardo Luiz Pagano Gonçalves. Então eu peço, com todos eles, nenhum deles tem sustentação, Pagano, então você pode ser breve no relato e ir direto ao voto. São os itens 227, 228, 9, 230, 231. Iniciando pelo primeiro 227, Centro Educacional Argolo e Marques Limitada, relatoria sua Pagano com a palavra. Já está na base, iniciando o voto. Trata-se de recurso voluntário interposto face ao acórdão proferido pela delegacia pela DRJ, que decidiu manter o termo de indeferimento de inclusão ao Simples Nacional da recorrente, devido à constatação de débitos sem exigibilidade suspensa nos meses de 9 de 2008, 10, 11, 12 e 1 de 2009. Ou seja, devido a débitos previdenciários sem exigibilidade suspensa, foi negada à recorrente a opção ao Simples Nacional requerida em 27 de 1 de 2011, conforme termo de indeferimento de opção pelo Simples Nacional. Posso passar o voto direto, presidente, tá? Melhor. Pode ir ao voto, Pagano. Como a matéria dos autos trata apenas de indeferimento do pedido da recorrente de inclusão ao Simples Nacional e os argumentos de defesa são apenas relativos ao pagamento dos débitos previdenciários, entendo que a solução da LID trata estritamente da análise da prova de pagamento. Os débitos que ocasionaram impedimento na inclusão da recorrente ao Simples Nacional estão descritos no termo de deferimento de folha 101. A recorrente acostou a sua manifestação de conformidade às folhas 2/65 e folhas 96/69, que na verdade pode ser verificada a folha 4 do arquivo digital, documento que aponta que recolheu no ano 2013 os valores apontados no termo de deferimento como abertos, ou seja, sem a suspensão da exigibilidade. Desta forma, tendo visto que a recorrente apresentou prova consistente que comprova os pagamentos dos débitos que o termo de deferimento de inclusão do Simples Nacional apontou como abertos, entendo que o VEA-acórdão deve ser reformado. Vejamos. Acerca do prazo que dispõe o interessado a cada ano para realizar a opção pelo Simples Nacional, para o segundo artigo 16 da Lei Complementar 126/2006, assim dispõe.
A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica, enquadrada na condição de microempresa e empresa de pequeno porte, dar-se-á na forma a ser estabelecida em ato deste comitê gestor, sendo considerável para todo o ano calendário. Parágrafo 2º. A opção de que trata o caput deste artigo deverá ser realizada no mês de janeiro, até o seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano calendário da opção, ressalvado o disposto do parágrafo 3º desse artigo. O Comitê Gestor do Simples Nacional dispôs sobre a forma de ingresso no regime especial na Resolução 94/2011, cujo artigo 6º assim estabelece. A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio da internet, sendo retratável para todo o ano calendário. A opção, parágrafo 1º, a opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro até o seu último dia, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano calendário da opção, ressalvado o disposto no parágrafo 5º. Enquanto não vencido o prazo para a solicitação da opção, a contribuinte poderá regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional, sujeitando-se ao indeferimento da opção do caso não as regularize até o término desse prazo. O artigo 39, parágrafo 4º da Lei Complementar 123 de 2006, concede 30 dias para oferecimento da impugnação ao pagamento do débito, a partir da data da intimação, suspendendo os efeitos da decisão do termo de intimação de deferimento do Simples Nacional. Assim, mesmo que a recorrente tenha pago apenas em 2013 os débitos, mas durante o processo administrativo em epígrafe, instaurado pela apresentação de defesa oferecida pela contribuinte, entendo que o VEA-acordo deve ser reformado e o termo de indeferimento da opção do Simples Nacional, de folha 101, deve ser cancelado. Sendo assim, voto por revogar o indeferimento do pedido da recorrente de inclusão ao Simples Nacional e reformar o VEA-acordo. Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, voto por conhecer e dar provimento ao recurso voluntário. De forma resumida, presidente, os débitos que constavam em aberto, né, naquela época que foi indeferido a sua adesão ao Simples Nacional, ela os quitou durante o processo administrativo. E eu entendo que, como ela os pagou, né, com prova robusta, as folhas 101, ela tem o direito, sim, de ser incluída ao Simples Nacional. Então, eu estou reformando o acordo e dando provimento ao recurso voluntário da recorrente. Uma pergunta, Morgana. Você está reformando e incluindo no Simples Nacional retroativamente ou a partir daí? A partir daí, a partir do pedido feito pela impugnante, entendeu? Daquela época. Tá bom. Evandro, você que conhece bem esse aspecto de Simples, você quer fazer alguma colocação? Eu entendo que o pagamento deveria ter sido feito no prazo, ali até 30 de janeiro. Porque ela poderia até ter feito o recurso como fez ali, mas o pagamento deveria ter sido feito em janeiro. O recurso não tem como suspender esse pagamento. Então, mas acontece que a gente vai estar considerando todo o processo inócuo, né? Entendeu? Porque o processo também, ele suspende os efeitos da decisão. E se ele suspende os efeitos da decisão, se ela pagar durante o processo administrativo, ele tem essa função, né? Então, por isso que eu entendo que o prazo estipulado, ele Espera um pouquinho, Pagano, peraí. O recurso suspende os efeitos da decisão, ele suspende apenas os efeitos de uma eventual cobrança. Acho que o ato declaratório executivo continua em plena vigência. Não, mas o ato declaratório executivo, ele tem que ser revisado pelo processo administrativo. Sim, mas enquanto ele não é revisto, o contribuinte continua na situação de estar excluído do Simples. Ele não tem suspensão desses efeitos. Sim, tem suspensão dos efeitos. Senão, para que serve o processo administrativo? Não serve para rever a situação. Agora você está dizendo o seguinte... Não, mas aí se for rever a situação, aí vai declarar que estava errado, não devia ter sido excluída, e aí vai, quando voltar... O que eu quero dizer é o seguinte: o contribuinte foi excluído do Simples em 2004, por exemplo, e aí demora para julgar até 2007. 2005, 2006, ele continua recolhendo pelo Simples, você entende assim? Não, na verdade não é isso, presidente. A gente está vendo o ato de inclusão dele. Mas sim, se o processo declarar que o motivo pelo qual ocasionou o impedimento está resolvido, ele tem que retornar ao status quo inicial de 2004. Não, concordo. Isso eu concordo com você. Só estou dizendo que não há suspensão de efeitos enquanto tiver recurso para ser julgado. Mas depois, se ele for julgado favorável, sim. Eu entendo que favorece o contribuinte retroativamente, inclusive. Alguém mais quer colocar? Evandro, está vendo o processo? Eu estou tentando abrir aqui, mas está complicadinho hoje. Eu estou tentando... Enquanto isso, alguém quer fazer mais algum comentário?
Aqui, ele pagou só em 2013, né? E aí ele discutiu esses pagamentos, porque isso que eu não estava em dúvida aqui, porque ele suspendeu ou não essa discussão. Ele não fala isso. Não, o que acontece foi o seguinte, Marco, a coisa é muito simples. Ele pediu para entrar no Simples, tá? Isso aí ele não constava no Simples. Ele fez um pedido para entrar no Simples, tá? Aí foi constatado débito. A fiscalização falou assim, você não pode aderir ao Simples porque você tem débito. Aí ele entrou com a defesa. Durante a defesa, ele falou, tudo bem, então são esses débitos, então eu paguei os débitos. Foi isso que ele fez. Entendeu? Mas aí ele pagou só em 2013. Ele pagou a destempo. Ele não suspendeu, né? Um de cada vez. Ele pagou a destempo, mas ele pagou. Mas ele pagou depois. Porque a norma, que nem a decisão do RJ aqui, ó. Olha aqui, ó. A regularizar, não sei se tu citou no teu voto, eu vou olhar agora aqui. Regularizar a opção pelo Simples Nacional. A opção pelo Simples, essa é a resolução da opção, tá? A opção da CA por meio da internet, tal. Enquanto não vencido o prazo para a solicitação da opção do contribuinte, que é 31 de janeiro, ele poderá regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso, que inclui o pagamento. No início ele não concordou, ele entrou com a defesa e falou assim, olha, eu não tenho esses débitos em abertos. Ou ele podia ter falado, meus débitos estão suspensos, ele não concordou, apresentou defesa. Aí depois que ele estava durante o processo, ele falou, então são esses débitos, eu vou pagar. Ele pagou durante o processo. É exatamente isso. A questão eu entendo que o processo administrativo, ele estende o lapso temporal, porque senão, toda vez que ele for fazer um pedido, a Fazenda vai falar assim, não, você tem débito, você não vai poder entrar. Aí, para que vai existir a defesa, então? Se não é a mesma coisa, ela abrir auto de infração, você paga em 30 dias ou apresente defesa. Aí o contribuinte, óbvio, eu estou contestando a exigibilidade do crédito, eu vou apresentar defesa. Na minha opinião, é a mesma decisão, é a mesma situação. Você está entendendo que enquanto estiver em julgamento, o crédito tributário está suspenso, a exigibilidade está suspensa e ele poderia continuar praticando os atos como empresa do Simples. Ele poderia voltar para o Simples, mesmo tendo essa exclusão, porque ele não pagou. Exato. Na verdade, ele não era do Simples nesse caso, viu, Ciccone? Ele pediu para entrar, ele não era uma empresa do Simples, ele falou... Então, ele pediu para entrar, não pôde entrar porque ele tinha débitos, é isso? Exatamente. Aí ele pagou. Mas ele pagou lá depois, muito depois da opção, 2 anos depois. Marco, você está congelado, Marco. Ele pagou 2 anos depois. E esses débitos que ele pagou não estavam suspensos. Sim, ele pagou 2 anos depois, durante o processo administrativo. O meu entendimento é exatamente esse. Olha só. Se perdurar o processo administrativo, ele pode pagar o débito. É esse o meu entendimento. Não, é o contrário, porque a resolução do Conselho do COFINS é bem clara, que ele tem que regularizar isso até o momento da opção. Eu entendi isso, Marcos, só que eu estou entendendo que enquanto perdurar o processo administrativo, tá, que é, inclusive, norma que está descrita na própria Lei Complementar 123, que oferece o que concede 30 dias para oferecimento de impugnação ou pagamento do débito, eu entendo que ele pode regularizar o débito durante o processo. Pagano, deixa eu tentar delimitar os fatos para que fique melhor o entendimento, porque a matéria é interessante, eu acho que vale a pena discutir. Vou começar do começo. Ele não era do Simples e devia um tributo lá, quais sejam, não vem ao caso. Ele devia tributos. Aí ele quis entrar no Simples, não pôde porque ele devia esses tributos. Ok? Aí o que ele fez? Ele foi lá e tentou entrar, não conseguiu. 2 anos depois ele pagou e quis entrar. Só que o que o Marco está levantando, esses tributos não são relativos ao Simples, esses tributos não estavam com exigibilidade suspensa. Quer dizer, então, esse argumento de que estaria suspensa a exigibilidade, então ele teria que esperar, ele poderia esperar até julgar para depois, não é verdadeiro. Não, é verdadeiro. A exigibilidade estava plena lá, ele deveria ter pago isso, ele só não estava sendo executado, talvez, mas não havia suspensão de exigibilidade, então não é o caso aqui. Não é isso, vocês estão confundindo tudo e misturando tudo, não é isso. Então vamos lá, então esclareça você. Ele entrou com o pedido, foi negado porque haviam débitos tributários ou previdenciários que não eram do Simples. Perfeito, não estavam com exigibilidade suspensa. Foi negado o pedido dele, só que quando é negado o pedido dele, ele pode apresentar defesa durante o processo. Ele tem o direito do processo administrativo. É o que nós estamos julgando agora. Deixa eu falar, eu acho que esclarece um pouco. Vamos lá.
acho que aí o entendimento é sobre isso. O processo administrativo aqui, nesse caso específico, ele não tem a ver com suspensão de exigibilidade de crédito. Ele é um processo em que você vai analisar as condições para a opção de um regime. Sim, entendeu? E aí, pagando, eu acho o seguinte, essas condições você tem que ver da forma como a lei coloca, e a lei colocava que era dia 30. Então, eu particularmente entendo que nesse caso, porque senão não tem jeito, é um regime especial, é um regime beneficiário, então você não pode estender a interpretação das condições, embora eu entenda o raciocínio do pagano, mas eu acho o seguinte, existe um regime especial e ele estabelece certas condições, que no momento que tinha, assim, ninguém é obrigado, né, a optar pelo simples. E naquele momento em que ele fez, ele não tinha essas condições, ele não tinha o cumprimento das condições, porque ele tinha débito em adébito. Exatamente, muito bem posicionado pela Júlia. Eu acho que temos que separar. Uma coisa é suspensão e exigibilidade do crédito tributário. Outra coisa, tanto que esses débitos aqui, essas questões aqui, se você olhar no processo, elas estão lá. Qual o valor? 0. Porque aqui a gente está simplesmente olhando o quê? Condições para opção por um regime especial. Que eu particularmente entendo que tem que ser interpretado porque é um benefício, né? Ela tem que ser interpretada restritivamente. Condições, completando que a gente a imunidade. Ele é um método de aplicação diferenciado, ele é um benefício, mas não é benefício fiscal. Então você não tem que... tudo bem, esquece essa questão. É um benefício fiscal que tem condições. Não é benefício fiscal. As condições não foram cumpridas. Pronto. Gente, por favor, para um pouquinho. Eu mantenho meu voto, não é benefício fiscal. Tudo bem. Ok, ninguém está... Nós só estamos viajando. Eu entendo que o processo permite que consiga regularizar seus débitos, tá? E eu comparo ele, por exemplo, ao processo de PERC, que inclusive tem súmula, que é muito parecido com essa matéria, que o contribuinte pode regularizar os débitos durante o processo administrativo também. Então, eu vou decidir, eu mantenho meu voto nos termos que eles estão. Ok. Perfeito. Bom, eu só queria dizer o seguinte, completando o que a Júlia falou, eu acho que ela delimitou bem a situação, é exatamente isso que eu quis dizer. O contribuinte não está se tratando aqui de exigência tributária de simples. Ele tinha requisitos para que pudesse, seja benefício, regime simplificado, beneficiado, seja o que se trate do que for. Ele tem requisitos para entrar nesse sistema. Um deles é não ter débito. E ele tinha débito que ele deveria ter liquidado. Isso que o Marco falou, o Fernando falou também. Ele deveria ter liquidado até o prazo legal, que era o dia 30 do ano X, do mês X. Ele não fez. Então, o pagano está dizendo, não estou discordando, não estou fazendo um juízo de valor, pagano. Só estou dizendo, do seu ponto de vista, isso seria, entre aspas, irrelevante, porque ele poderia fazê-lo, o pagamento, no curso de todo esse procedimento, como ele de fato fez. Então, a pergunta que se traz agora é para votar agora, porque já discutimos, acho que já colocamos bem a situação. No entendimento do relator, o fato do contribuinte não ter poder fazer a opção pelo simples na época oportuna, porque tinha débitos, e isso foi solucionado quando ele pagou posteriormente. No ponto de vista do Evandro, do Marco e da própria Júlia, isso não teria prazo para seguir. Então, agora é votar. O pagano dá provimento para que o contribuinte possa adentrar no regime do simples, independente se ele é beneficiado ou não importa se ele tem que ser tratado restritivamente ou não. São regras que deviam ser cumpridas. No ponto de vista do pagano, foram cumpridas. Do ponto de vista de outros conselheiros, talvez não tenham sido. Então, vou colocar agora em votação, começando com o projeto. Só uma pergunta, doutor Paulo. No pedido, Leonardo, o contribuinte está fazendo o pedido pela inclusão desde o início ou há, por exemplo, uma possibilidade de dar provimento parcial a partir do momento que ele efetuou ou regularizou o crédito? Então, não é o lapso da cobrança, sabe? Porque como ele estava excluído desde um determinado momento, né? Ou ele nunca foi incluído porque ele não tinha as condições, é possível dar provimento parcial a partir do momento que ele regulariza os créditos dentro do processo administrativo ou essa possibilidade não existe? Não, o pedido dele é genérico, né? Ele quer a reforma do acordo e inclusão no simples. Ele quer o cancelamento do termo de indeferimento. Bom, resposta dada, votando, Marco.
Presidente, pelos motivos que já expus anteriormente, eu entendo que é uma questão de que nem já das discussões nós melhoramos o aspecto, já só justificando, os critérios são no momento da opção, eles não podem ser sanados a posteriori. Tá? Então, nesse caso, eu diverjo do outro relator, eu entendo a posição dele, mas é uma questão de requisitos, e os requisitos têm momentos, então, diverjo. Conselheiro Evandro. Eu acompanho a divergência. Conselheiro Júnior. Também acompanho a divergência. Wilson. Senhor presidente, eu também entendo pela divergência, porque é o seguinte, o que nós estamos discutindo aqui é o indeferimento do simples, não é a questão de estar discutindo se os débitos estavam suspensos ou não. No momento que ele fez o pedido, existiam os débitos, tanto é que ele não contesta e faz o pagamento 2 anos depois. Então, como é uma situação de estar verificando a possibilidade de estar deferindo a opção, eu entendo que ele estava impedido disso. Eu sigo a divergência. Eu quero aproveitar, antes de colher o voto da Paula e do Luciano, que a posição do Wilson é muito interessante, porque o Wilson participa de uma turma especial que julga exatamente simples. Então, o ponto de vista dele é bastante interessante, bastante robusto. Serve aqui para trazer bastante luz ao julgamento. Continuando, conselheira Paula. Seu microfone está desligado. Eu talvez vá aí pelo caminho do meio. Eu daria um provimento parcial para considerar a inclusão a partir do momento que as condições estivessem regularizadas. Então, a partir do momento que ele quita esses débitos. Tá, perfeito. Luciano? Eu vou acompanhar a conselheira Paula. Eu acompanho a divergência, eu faço o voto vencedor desse caso. E quando eu só falar rapidinho aqui, quanto a esse voto parcial, colegas, quando ele pagou, são outras condições. Então, se ele pagou lá em 2013, eu não vou olhar débito de 2011, eu vou ver a situação dele em 2013. Então, não faz muito sentido você dar um provimento parcial nesse caso. Evandro, deixa eu só falar uma colocação, acho que eu entendi a posição dos dois. O seguinte, que ela não vai retroagir os efeitos, ela vai dizer o seguinte, a partir daquele momento que ele pagou, ele pode pedir, só que eu complemento dizendo o seguinte, aí ele tem que fazer outro pedido. Ok. Tem que fazer um outro pedido e as condições vão ser verificadas nesse outro pedido. Aquele pedido anterior já foi embora, não tem jeito. Okay. Então não dá para dar um provimento parcial nesse sentido, Paula e Luciano. Eu entendi a posição de vocês, eu entendi que vocês querem dizer o seguinte, olha, eu paguei, eu estou livre para fazer a opção. Mas é um novo pedido, não dá para fazer isso. Vou aproveitar aquela opção e vale daqui para frente. Mas, de qualquer maneira, eu respeito o voto de vocês, vou registrar. Tá bom? Eu vou fazer um intervalo de 5 minutos. Pagano, vai haver agora uma substituição naqueles casos que você está impedido, né? Você se recorda os nomes dos contribuintes? Pagano? Banco Modal e acho que Itaú. Itaú, exatamente. Então, eu vou substituir se você pode tomar um café, tranquilamente, que eu vou, em 10 minutos a gente volta, e vou trazer o conselheiro Marcelo, que vai fazer a suplência para você, tá bom? Depois eu te aviso pelo WhatsApp para você retornar. Intervalo de 10 minutos, por favor, Regina. Ok, doutor, interrompendo a gravação.